Você já se sentiu como se estivesse sempre dando mais do que recebe? Aquela sensação de estar se esforçando por alguém que mal nota sua presença? Seja num relacionamento, numa amizade ou até mesmo no ambiente de trabalho, ser desvalorizado é uma dor silenciosa que corrói nossa autoestima. Mas e se existissem atitudes silenciosas, firmes e estratégicas, inspiradas no estoicismo, que não apenas te blindassem contra essa dor, mas também despertassem um verdadeiro desespero em quem não te valorizou? Neste vídeo, vamos revelar 9 comportamentos poderosos que, ao serem adotados, mudam completamente o jogo. Nada de implorar por atenção, nada de se explicar demais. É sobre recuperar o controle da sua própria narrativa e fazer com que o outro perceba, tarde demais, o valor que perdeu. Prepare-se para enxergar a rejeição com outros olhos, com sabedoria, força interior e um mindset inabalável. A primeira atitude é o silêncio estratégico. Ao contrário do que muitos pensam, não responder, não justificar, não reagir é uma forma poderosa de comunicar sua força. O estoico Marco Aurélio dizia: "A melhor vingança é ser diferente daqueles que nos ferem." Quando você para de correr atrás de quem não te valoriza, a ausência da sua presença se torna ensurdecedora. O silêncio incomoda, porque ele revela a ausência de dependência. É nesse vazio que o outro começa a se perguntar por que você sumiu, por que não reage mais. Essa dúvida gera desconforto e o desconforto vira desespero. O silêncio não é fraqueza, é uma escolha ativa de não se desgastar com quem não merece. Use isso como uma arma de elegância e firmeza. Quem não te valorizava antes, agora começa a perceber o quanto sua atenção era um privilégio. E tudo começou com você ficando em silêncio. A segunda atitude é o distanciamento emocional. Não é frieza, é maturidade. Quando você decide não mais se afetar emocionalmente pelas atitudes de quem não te valoriza, você recupera o controle da sua vida. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como reagimos. Ao mostrar que você segue sua vida normalmente, sem drama, sem cobrança e sem ressentimento, você envia uma mensagem clara: eu não dependo da sua validação. Isso quebra o ciclo da manipulação emocional e cria um vazio de poder na relação. A pessoa que antes se alimentava da sua reação começa a se sentir impotente. O seu equilíbrio se transforma em um espelho que expõe a imaturidade do outro. E quanto mais você demonstra essa estabilidade, mais o outro sente sua ausência emocional. E isso, para quem está acostumado a controle, é desesperador. A terceira atitude é o foco absoluto em si mesmo. Mude a direção da sua energia. Em vez de tentar consertar a relação ou buscar aprovação, invista em você. Leia mais, faça exercícios, melhore sua aparência, suas habilidades e sua mente. O estoicismo prega o autodomínio como a base da liberdade. Quando você se torna alguém que se basta, que não vive em função da aceitação externa, você muda de frequência. Quem te ignorava começa a perceber que perdeu alguém que está crescendo, se fortalecendo e se tornando cada vez mais difícil de alcançar. O ser humano tem uma tendência cruel. Só valoriza quando sente que está perdendo. Então, seja alguém que evolui silenciosamente, mas de forma visível. O seu crescimento constante se torna uma provocação silenciosa. A pessoa que não te valorizava antes agora sente medo. Medo de te ver ir embora e se tornar inalcançável. A quarta atitude é a indiferença seletiva. Não reaja a provocações indiretas ou tentativas de manipulação. A pessoa que não te valorizava pode começar a testar seus limites quando percebe que está te perdendo. Isso é comum, mas aqui entra um princípio estoico. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Mantenha a calma.
Continue sua vida. Não ofereça o espetáculo emocional que o outro espera. Quando você demonstra que está imune às provocações, você quebra o jogo de poder. A outra pessoa, que antes tinha domínio sobre suas emoções, agora se sente invisível diante da sua paz. E essa indiferença é insuportável para quem está acostumado com a sua atenção. Ser ignorado por quem antes reagia a tudo é um golpe no ego. E é isso que começa a criar o desespero. O silêncio, combinado com a indiferença, se torna uma fortaleza impossível de invadir. A quinta atitude é estabelecer limites inegociáveis. Você já parou para pensar por que certas pessoas simplesmente não te respeitam? Muitas vezes, a raiz do problema está em você nunca ter deixado claro até onde alguém pode ir com você. No mundo estoico, a razão deve guiar cada passo, e a razão exige fronteiras bem definidas. Estabelecer limites não é um ato de arrogância, é um gesto de amor próprio. Quando você diz não com firmeza, sem hesitação ou culpa, você mostra que há um novo você ali. Um você que não aceita mais migalhas emocionais, um você que não se dobra para agradar quem não te valoriza. E isso muda tudo. Quem antes te controlava com pequenas manipulações, agora se depara com um muro intransponível. Surge a frustração, surge o medo. A ausência de controle é desesperadora para quem sempre teve domínio. Você se torna raro, e tudo que é raro se torna precioso. É nesse momento que o jogo vira. O desinteresse dá lugar ao desejo, o desprezo à tentativa de reconquista. Mas agora, você já não está mais acessível como antes. Você tem consciência do seu valor. A sexta atitude é o desaparecimento estratégico. Não estamos falando de drama. Não é sobre sumir para ver se sente falta. É sobre se recolher com sabedoria. O estoicismo nos ensina que há poder no silêncio. O verdadeiro domínio emocional não se faz com gritos ou explicações intermináveis, mas com ausência calculada. Sumir das redes, não responder com a mesma velocidade, evitar espaços em comum, tudo isso comunica algo forte sem dizer uma palavra. O ser humano odeia o vazio. Quando você se retira, a mente do outro se agita, buscando explicações, criando cenários, sentindo a ausência de forma quase física. A ausência real vira presença constante no pensamento alheio. E esse desconforto psicológico é mais intenso do que qualquer frase de efeito. A mente começa a gritar onde antes havia silêncio. A angústia de não saber se você volta ou se já seguiu em frente ativa o desespero. E tudo isso acontece enquanto você, com calma, encontra novamente sua paz interior. A sétima atitude é praticar a excelência silenciosa. Não há necessidade de provar nada. Evoluir sem plateia é uma das formas mais elevadas de força. Em vez de tentar impressionar quem te ignorou, você foca em construir uma vida que te orgulhe e faz isso em silêncio, sem indiretas, sem alarde. O estoicismo valoriza a virtude como a recompensa suprema, e a virtude não pede aplausos. Quando você melhora em silêncio, o impacto é multiplicado. Você se torna assunto sem sequer se expor. Quem não te valorizava começa a ouvir sobre você em outras rodas, te vê florescendo onde não esperavam. Isso incomoda, porque enquanto muitos vivem para mostrar, você vive para ser. E essa autenticidade, essa independência emocional, é como um espelho que confronta o outro com tudo que ele não é. Sua evolução, sem esforço aparente, grita mais alto que qualquer tentativa de chamar atenção. E é nesse momento que o desprezo se transforma em admiração forçada e o ignorado vira referência. A oitava atitude é a reconstrução da sua rede de apoio. Afaste-se de quem te esgota, aproxime-se de quem te energiza. O ser humano não é uma ilha, e o estoicismo reconhece o valor das relações saudáveis.
Ao cortar laços com quem te diminuía e fortalecer conexões com quem te valoriza, você envia uma mensagem poderosa. Sou completo, com ou sem você. E mais que isso, você floresce em novas companhias, pessoas diferentes, ambientes diferentes, experiências renovadas. Tudo isso constrói uma nova versão de você, mais livre, mais leve, mais vivo. Quem antes ocupava espaço na sua vida, agora percebe que virou sombra, que foi deixado para trás, e o ego não suporta isso. Ver você rodeado de afeto genuíno, enquanto ele ou ela se torna irrelevante, ativa um sentimento de perda real. A comparação é inevitável e dolorosa, porque agora você brilha sem esforço e a presença de outros evidencia a ausência de quem te perdeu. A nona e última atitude é a aceitação inabalável. Nem todos vão te valorizar, nem todos vão te entender, e tá tudo bem. A aceitação estoica é uma das formas mais profundas de liberdade emocional. Quando você entende que não pode controlar o comportamento alheio, apenas o seu, você se liberta. Não se trata de resignação, mas de sabedoria. Você para de lutar contra o que não depende de você. E isso assusta, porque quem esperava te ver em ruínas, suplicando por atenção, encontra alguém sereno. A sua paz se torna um desconforto para quem vive no caos. Aceitar é transcender. E quem transcende não volta. O que resta ao outro é o eco do que perdeu. Não por vingança, mas porque você finalmente entendeu seu valor. E não há retorno quando você descobre a própria grandeza. Se isso fez sentido para você, se alguma dessas atitudes despertou uma nova visão sobre o seu valor, eu te convido a fazer parte do nosso canal. Aqui você encontra sabedoria estoica aplicada à vida real, com reflexões que fortalecem o seu mindset, sua autoestima e sua caminhada. Então, se inscreve agora, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque quando você muda, o mundo muda com você.